38 semanas e 5 dias, a médica diz que o meu bebê tá pequeno, 8,5, provavelmente é o percentil dele, né? Abaixo de 10, um bebê pequeno. Que é para induzir agora, com 39 semanas, o que eu faço? Se você deseja a indução, aceite a indução, se não, a cesariana. Mas entendam que, quando a gente tem um bebezinho que atinge a restrição de crescimento intrauterino, o que é isso, Bru? É um percentil que permanece sempre baixo e ele não aumenta. Pode ser por dificuldade placentária, tem vários fatores. Mas o que eu quero que vocês entendam é que, às vezes, quando a gente tem uma restrição de crescimento, dependendo da idade gestacional, o teu obstetra vai te sugerir antecipar esse parto, seja por indução ou pela cesárea. Por quê? Às vezes é melhor para o bebê nascer depois das 37 semanas e ganhar peso aqui fora do que continuar no útero sem receber o nutriente que ele está precisando, entende? Então, se prepare para o processo, minha linda. Mulher, 38 mais 4, quase lá. A episiotomia não é melhor que o risco de laceração? Pergunte a mulheres que passaram pela episiotomia e você vai entender. Existem gestantes, inclusive eu fiz até um vídeo semelhante sobre episiotomia aqui e vários comentários após falando sobre isso. Gestantes minhas que há décadas, há anos atrás, o seu primeiro filho, o primeiro parto, passaram pela episiotomia sem saber que era uma violência e hoje relatam dor na região, dói sempre, relatam. Em alguns casos a gente tem fibrose ali dos tecidos, tá? Porque a episiotomia, ela não é feita no sentido da sua fibra muscular, ela é feita contra a fibra. É diferente da laceração, que é algo natural, mais superficial, na camada superficial e tem uma facilidade de recuperação. Então, às vezes a gente tem fibrose com a episiotomia e essa fibrose, ela pode causar uma falta de sensibilidade sexual ou até, no caso inverso, a dor excessiva anos depois. Percentil 95, 37 semanas e 4 dias, quer induzir o parto. É necessário? Eu não quero aceitar isso. Se você não quer aceitar, não precisa aceitar. Entendam isso, tá? Você pode seguir e desejar que o seu corpo entre em trabalho de parto natural, até porque percentil alto, bebê com peso grande, né, o bebê gig, não é uma indicativa direta de cesariana, mas entenda que o percentil, ele vai, logicamente, de 0 a 100, né? Acima de 90 a gente tem um bebê acima do peso, abaixo de 10 um bebê abaixo do peso. A gente tem um bebezinho que já tá quase ali no 100, né? Não é que tá acima de 90, é que tá quase em 100. Lógico, você pode esperar. Só que quanto mais espera, a gente espera esse nenenzinho nascer e o corpo dar os sinais dele, a gente tem o bebê ganhando mais ainda, mais peso ainda, principalmente nessa reta final. Então, não, você não é obrigada a aceitar a indução, você não é obrigada a antecipar o teu parto de forma nenhuma. Tive 3 filhos normais, né, via parto vaginal. Estou grávida de 8 meses e quero fazer a cesárea. Estou com medo de operar. Sempre. Gente, tudo que é novo, a gente vai ter medo. E é natural, né? Nós temos mulheres que têm medo do parto normal, que foi esse que você passou por 3 vezes e conseguiu, e foi guerreira. E temos mulheres que têm o medo já da cesariana, né, do processo operatório. O que eu sempre digo, obtenha informação, entenda o que acontece desde o momento que você dá a entrada na sala, como é feita a anestesia, quais são os sintomas, quais são os efeitos pós-anestesia, o que você sente na hora que ela é aplicada, o que acontece depois que você deita e o campo cirúrgico é colocado, como é que acontece, que fase acontece. Por que eu digo isso? Porque na cesariana, ao contrário do parto vaginal, a gente não sente o que está acontecendo e também não vê por causa do campo cirúrgico ali estéril que é colocado. Então, às vezes a gente fica ansiosa, preocupada com o que está acontecendo. Tive descolamento, impede parto normal? Então, minha linda, eu não entendi. Não sei se foi um descolamento de placenta, ou se a gente está falando de um descolamento de membranas, creio que não, né? Um descolamento do saco gestacional. Não sei. Eu acredito que o mais comum, o descolamento de placenta, seja esse a qual você está se referindo. Se ele acontece durante a gestação, lógico, medidas vão ser tomadas, né? O repouso vai ser indicado, se precisar de algumas outras medidas vão ser tomadas. O que cabe a esse descolamento é que com essas medidas de tratamento a gente consiga colar novamente. Se for um descolamento de placenta, ela pode voltar a aderir à parede uterina e não impede o trabalho de parto, entendeu? Ficou difícil pela tua pergunta eu entender do que a gente está falando, mas se for um descolamento de placenta, cuidando, né, mantendo o repouso, as orientações para que ela colhe novamente, não impede parto.
Tem possibilidade de sentir as contrações com o bebê pélvico? Sim, inclusive tem a possibilidade de você entrar em trabalho de parto com o bebê pélvico. Entendam uma coisa, o trabalho de parto não tem nada a ver com o bebê, é o corpo da mulher, é produção hormonal, tá? Não tem a ver com o bebê. Se o bebê tá encaixado, se não tá, se tá pélvico, se tá cefálico, não tem a ver com o bebê. Não é o bebê que traz o trabalho de parto, não é ele que se movimenta, não é o bebê que faz nada sozinho. O corpo da mulher é que, através da contração, desce o bebê, encaixa o bebê, né? Empurra esse neném. É o corpo da mulher que produz hormônio para entrar em trabalho de parto e esses hormônios vão trazendo contração, provoca contração até esse corpo evoluir. O trabalho de parto não depende do bebê, é o corpo da mulher. Senão, nós não teríamos, por exemplo, partos prematuros extremos. Que o corpo da mulher quer entrar em trabalho de parto, mas o bebê ainda é prematurinho, ainda não está pronto, entende? Não depende do bebê, depende do corpo e organismo da mulher. Pressão sobe em dias de consulta, síndrome do jaleco branco, e eu aqui de jaleco. Minha linda, não se sinta sozinha, tá? Isso não é incomum. Não só o medo do profissional e do hospital, mas o medo da agulha, o medo do procedimento durante o parto pode acontecer. O que eu oriento? Converse com a pessoa que está ali aferindo a sua pressão, está triando a sua pressão, porque às vezes a gente não tem pressão arterial tranquila. Chegou no hospital, aquele ambiente que mexe com o teu emocional, o teu psicológico, a gente já tem uma alteração de pressão e a pessoa que está ali, se não souber que isso tem um fator emocional para você, vai pensar que é um fator do seu organismo mesmo e já orienta para um alto risco, por exemplo. Conversa e explica sobre isso, tá? Inclusive, é por isso que durante o trabalho de parto, fase latente, é tão importante entender os sinais de segurança para permanecer em casa. Porque tem mulher que chegando no hospital é natural. A gente tem uma parada de evolução, as contrações parecem que somem. Quantos dias a menstruação vai embora depois do parto, né? No pós-parto. Parto normal, 15 dias aturando seu conteúdo. Um beijo, minha linda. Primeiro, vamos entender que não é menstruação. Aquele sangramento que toda mulher tem depois do parto, seja ele vaginal ou uma cesariana, não é uma menstruação, tá? É um sangramento chamado lóquio. O lóquio é um sangramento de limpeza. Então, a gente está tendo a retração do útero, a limpeza ali uterina. Esse sangramento ele pode durar até 6 semanas. Tem gestante que tem menos, tem gestante que tem mais. A amamentação ela pode interferir nesse processo de tempo desse lóquio, mas não é menstruação. É quando ele acaba, que aí sim, o seu ciclo menstrual ele vai voltar depois dele. Mas esse sangramento não é menstruação, tá bom? Só para ficar bem claro para vocês. E o tempo varia de mulher para mulher, tá? É tudo hormonal. Então, tá bem. Bru, no corte da cesárea, na cirurgia externa ali, né? Porque interna é sutura, na cirurgia externa. Posso optar em ser suturada, os pontinhos normais, né? Ou que seja utilizada a cola cirúrgica. Poder optar você pode, né? Você pode conversar ali no momento com o cirurgião que vai fazer a tua cesárea. O difícil é a instituição ter a cola cirúrgica ali disponível. No SUS, a gente tem hospitais que têm e hospitais que não têm de jeito nenhum, que são os fios de sutura mesmo, e só tem a opção de costurar, né? Dar os pontos convencionais. Na rede particular, na rede privada, você pode encontrar com mais facilidade, converse com eles antes, porque, gente, todo o material que vai ser utilizado na cirurgia, ele é separado antes. Então, converse antes. Não pense que, na hora que está acontecendo, você vai citar a cola cirúrgica, porque isso tudo é contado, montado, tudo antes. Quem não ganha peso na gravidez está relacionada a algum problema? O bebê ganhar o peso normal? Vamos lá então, entender se o peso da mulher tem a ver com o peso do bebê? Não, não tem em hipótese nenhuma, tá? Nós temos mulheres que ganham bastante peso na gestação, mas o bebê não consegue receber nutrição adequada para crescer e para desenvolver. Assim como nós temos mulheres que quase não ganham peso, mas o bebê está se desenvolvendo muito bem. O bebê recebe nutriente através da placenta. Então, tudo isso depende da placenta, do grau de maturação dessa placenta. Toda a placenta amadurece, toda vai chegar do grau 0 ao grau 3, toda. Tem um vídeo lá no YouTube explicando isso detalhadamente para vocês. Mas existem mulheres que têm essa maturação um pouquinho antes da hora. Existem mulheres que demoram a amadurecer e o bebê ganha mais peso até mais avançada idade gestacional, então não tem a ver, tá? O peso que você ganha independe do peso do bebê, ele não depende de você para ganhar peso.